Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. A gente está um pouco cansado, mas é porque a gente veio caminhando até chegar até aqui. Porque aqui em volta tem plantio, não tem estrada, nós tivemos que deixar o carro lá em cima e descer no meio desse plantio ainda com medo. É que como já está quase no tempo, já estão colhendo, né, amor? Então está mais seco, a gente consegue ver o chão. Se tivesse tudo verdinho, a gente não ia conseguir chegar até aqui não, porque eu tô já meio com trauma desses bichos, gente. Inclusive, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo, né? Eu me lembrei agora. Por isso eu vou deixar aí no título para que vocês entendam, ó. Eu tive um sonho onde eu entrei num quartinho e disse que eu estava com um pano na mão. Só com esse pano na mão. Eu entrei no quartinho. Quando eu virei, no sonho, o Theo não estava lá, não tinha ninguém. Eu entrei sozinha nesse quartinho, um quartinho meio sujo, e eu entrei e quando eu me virei para a porta, tinha uma cobra cascavel. E essa cobra se enrolou e já levantou, gosto nem de lembrar, ficou tudo arrepiada, se levantou pro meu lado. E eu não sabia o que fazer. Quando eu vi que ela estava vindo, gente, eu nunca tive coragem nem de levantar a mão para um bicho desse. A primeira coisa que eu faço é gritar e sair correndo. Isso é forte em mim, não consigo dominar. E no sonho, eu gritei, mas eu não conseguia gritar, sabe? Quando você quer gritar e não sai a voz, né? Para alguém me ajudar. E quando eu vi que ela estava vindo pro meu lado, eu bati nela com o pano. Tava com o pano na mão e eu me defendia assim com o pano. E ela vinha, caía no chão conforme eu batia com o pano, caía no chão e vinha de novo. E eu fui batendo nela e pedindo, né, que Deus me ajudasse, que eu não sabia mais o que fazer, porque aquele pano não ia valer nada, né? Era só um pano, eu batendo nela. E ela caía, claro, quando eu batia com o pano, ela caía para lá e voltava de novo. Gente, eu tô arrepiado até minha orelha, só de contar para vocês. E eu fui batendo nela até que ela caiu pro lado de fora, de tanto eu bater com o pano, desesperada. Quando ela caiu pro lado de fora, ela virou um pato. Gente, eu não consegui entender nada, tá? Se eu tiver que decifrar esse sonho, eu não vou conseguir. Não sei se alguém tem, né, esse dom de decifrar o sonho, porque eu já até consegui decifrar sonho e é o que aconteceu. Só que tem uns que eu já decifrei e não deu certo. Então, não é decifrar, né? Eu pensar assim, será que é isso ou isso, né? E não era. E já teve outros que foi tão real e aconteceu, né? Com testemunha e tudo, porque eu contei antes de acontecer. E esse eu não consigo entender. Eu já parei para pensar, já conversei com o Theo, por que eu batia nela com o pano? Eu só tinha o pano para bater nela e eu batia com o pano. Não era bater, era só fazer assim, que era para se defender, né? Para ela não vir até mim. Até que ela caiu, assim, do jeito que ela caiu para trás, a cobra, ela caiu pro lado de fora da porta, o quarto era pequenininho. E na hora que caiu lá, eu olhei, não era uma cobra, era um pato. Não consegui entender. Mas eu lembrei aqui agora, eu pensei, eu vou contar para vocês, para que vocês me ajudem a decifrar tudo isso, né? Porque é uma situação horrível. As pessoas falam quando sonham com cobra. São pessoas querendo fazer mal pra gente, querendo trair a gente. Então a gente fica bem assustado. O Theo também ficou meio assim, né? Porque a gente não sabe que as pessoas são capazes de fazer, a gente sabe, né? Mas quem faz isso? Quem, né? É tão complicado que a gente não pode nem pensar em alguém, que eu já fico com medo de julgar alguém. Não podemos julgar ninguém. Quando julgamos, quando ficamos com raiva das pessoas, a gente dá brecha para o inimigo tocar, para derrubar a gente, para empurrar, para ser enganada. É complicado, né? Eu tenho o anjo e a mentora que nos ajuda aí a se defender, porque se não fosse o anjo e a mentora, quando
algo que é nos enganar, mas não engana porque ela não deixa, não sei como seria. Então a gente tem que estar sempre revestido, né, e sempre com o coração limpo para a gente não vir cair, né, em ficar doente, essas coisas, porque o espiritual é complicado. E o importante é estar sempre bem, não ligar porque as pessoas falam e ficar bem, né? Desculpa aí por sair fora da investigação, né, do contexto, mas eu precisava muito comentar isso com vocês. Tem que ser aqui no vídeo para que todos vocês vejam e me dê a opinião, né, para mim saber o que pode ser. Meus amigos, hoje nós estamos para investigar aqui e é a pedido de uma tia que sofre muito, porque pelo que aconteceu com a sobrinha aqui. Aqui morava uma família e acabou que se casaram, né, os filhos, mas a moça ficou em casa. Ela era caçula, mas ela queria ser alguém na vida. Assim, com o trabalho dela, com o suor dela, né? Então, ela pegava o ônibus aqui na frente, a cidade é aqui do lado, é bem pertinho, tá, gente? É cheio de casa aqui, ó. Nós pedimos autorização porque as pessoas veem a gente entrando aqui, a gente não sabe o que pode acontecer. Já fomos, já avisamos que a gente ia estar aqui. E ainda deixamos o carro lá em cima, né? Que não tem como chegar aqui, porque essa casa está totalmente abandonada. E ela começou a trabalhar na cidade, ela estudou primeiro, né? Porque ela ia de ônibus, depois ela começou a trabalhar na cidade, até de faxineira e tudo, e depois até que ela conseguiu um emprego na loja. E a loja era de vendas de relógio, né? De pulseiras, é tudo folhado, tá? Não era de ouro, era folhado a ouro. Ou prata, né? Sempre assim, era um artigo muito bom. E ela começou a vender e se deu muito bem, porque ela se dedicava tanto, né? E a gerente dela começou a perceber que ela vendia muito bem, que ela estava muito bem ali. E ela pegava o ônibus para ir trabalhar e quando ela voltava, ela não podia perder o ônibus. Se ela perdesse o ônibus, aí não tinha como ela vir embora, né? Então ela sempre tinha o horário dela, ela não podia faltar no horário dela para não perder o ônibus de volta. Porque ela não tinha condições ainda de ter, né, um veículo para ir para o trabalho. E se ela fosse de bicicleta, dava para ir, porque não é tão longe, mas chegava lá suada. Como que ela vai trabalhar, né, no local que é todo, vende joia, essas coisas, suada, não dava. Então ela tinha que ir de ônibus, era o que ela fazia. E ela disse que quando ela tinha medo muito de atrasar, ela pedia que quando o pai dela fosse na cidade, levasse a bicicleta, né, na carroça e deixasse lá, porque no dia que ela se atrasasse, ela tinha uma bicicleta para vir embora, mas para ir para o trabalho não dava, porque ela suava muito. E ela começou a se dedicar tanto que ela queria ser alguém na vida. E ela falava para a mãe dela assim que ela queria ser gerente da loja, porque ela começou a perceber que os donos da loja estavam já de olho nela para ser gerente. E a gerente começou a ficar meio assim com ela. Já não gostou, sabe? Porque os donos começaram a olhar para ela com outros olhos e ela falava, eu vou acabar tomando o lugar da gerente. Que ela falou assim, eu não posso fazer nada, mas eu faço um trabalho assim e vou continuar cada vez melhorando mais. E ela, por causa dos olhares dessa gerente, que a gerente começou a falar mal dela para os donos, o dono começou a perceber que a gerente estava inventando história, né? Chegou a conversar entre eles e ela ficou sabendo, a gerente, que eles iam tirar ela, a não ser que ela voltasse a ser vendedora ou mandasse embora. Mas que ela era uma boa pessoa, então eu acho que ela poderia ser vendedora. Ia colocar a menina como gerente, porque quem estava tomando conta mesmo era a moça, né? E ela contava aqui para os pais que... E ela era uma menina simples, né? Muito simples, ó. Morava numa casinha simples. Mas ela queria ali batalhar e ter um salário bom, porque ela tinha um sonho de comprar uma moto para ela ir trabalhar. E ela falou, vou chegar lá. Então ela não tinha horário para ela, assim, horário de almoço, essas coisas. Não, ela estava vendendo, porque ela ganhava comissão. E aí... Um dia, ela num sábado, tinha um casamento para os pais dela ir. A família dela ia nesse casamento porque era de um primo dela. E ela precisava ir no casamento.
Aí a gerente falou, não, você não vai não, você tem que ficar aqui porque hoje é dia de balanço e nós temos que colocar tudo em ordem. Ela falou, então, mas eu posso ir depois do meio-dia, né? Porque depois do meio-dia eu consigo chegar ainda no casamento. Ela falou, tá bom. E ficaram ali fazendo ali balanço e passou de meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas da tarde, 4 horas e ela não tinha ainda terminado o balanço. Ela falou que precisava vir, porque ela não podia ficar muito tempo, porque ela precisava ir lá pelo menos um pouco. E como ela não pôde ir com a família, porque eles estavam de carro para ir para o casamento, ela ia pedir para alguém buscar ela, né? Ela ia avisar, porque ela lá na cidade, mas ela tinha que vir se arrumar, né? Ela falou, vou avisar para alguém se pode me levar ou ir me buscar, porque eu queria pelo menos participar à noite da festa. E ela falou assim, não, mas nós temos que terminar aqui. Aí terminou, ela falou, vou te levar na sua casa, tá? E eu deixo você lá. Depois, se alguém te buscar, ou se você quiser voltar comigo. Aí ela falou, não, então você me leva e me traz até a cidade, porque o casamento é aqui. Aí ela veio trazer ela. Só que, gente, o que aconteceu? Quando os pais chegaram dela, encontraram ela nesse local aqui na cozinha, sem vida. Infelizmente, provocaram o desencarne dela. E aí veio toda a investigação para descobrir quem havia feito isso, de ter provocado o desencarne dessa moça, uma moça boa, né? A mãe desmaiou na hora, passou mal, não conseguia acreditar que isso tinha acontecido com a filha. Só que daí, até então, eles não sabiam que ela tinha vindo trazer a moça aqui, né? Isso aconteceu em 2004, né? Então, 2004 tem quanto, amor? 22 anos, né? Nós estamos em 2000, tem 22 anos que isso aconteceu, gente. E ela... Ninguém sabia, não tem câmera, não tem nada. Aí foram atrás, lá na loja, que ela tinha ficado fazendo o balanço, né, da loja. E aí ela falou, não, ela foi embora. Ela saiu daqui e foi embora sozinha. Eu não sei, ela disse que ia para um casamento e foi embora. Saiu mais cedo e eu fiquei aqui fazendo balanço. Então fiquei até tarde. E aí eles começaram a investigar e viram que tinha um rastro do carro. E o rastro do carro conferia com o carro da gerente lá. E aí foram em busca de mais informação e foram investigando até descobrir que foi a gerente da loja que fez isso com ela, né? Eu tô resumindo aqui rápido, tá? Tem uma longa história até chegar aí, mas eu tô resumindo já porque tá ficando longo, né? E ela já descobriram que foi ela. Só que fizeram uma longa investigação para chegar até ela, tá? Para descobrir que era o mesmo pneu que veio, tudo certinho. E aí, ao descobrir que era gerente, né, já veio ali a suspeita, interrogaram ela e ela acabou confessando que foi ela. E aí ela que contou, que falou para ela que ela tinha que ficar ali, ela tramou tudo. Veio, quando ela entrou dentro de casa, que ela falou que ia se arrumar, quando ela entrou na cozinha, ela entrou atrás, rapidamente atrás, e com uma chave que ela tinha do carro, grande, ela tinha deixado no jeito, essa chave ela veio e já bateu na cabeça dela. E quando ela caiu, ela terminou o serviço, né, gente? Não vou dar detalhes. E foi embora. E só que não fica encoberto, gente. Não fica. Eles investigaram esse carro que veio. O pneu do carro eles conseguiram descobrir e foi só dar uma prensa nela, ela confessou. Porque eles já chegaram lá e falou que tinha todos os indícios que era ela e que era ela já... Foi eu, mas eu não pensei direito, eu fiquei com raiva porque ela ia tomar meu lugar, então eu tinha que fazer alguma coisa, porque ela era melhor do que eu. Nem raiva dela eu conseguia sentir, porque ela era muito melhor que eu e ela era uma menina educada, então não tinha como. Mas aí aquilo me gerou assim algo angustiante que ela ia tomar meu lugar e eu decidi, eu vou tomar atitude. Ela falou, fechei os olhos, não pensei em nada e fiz o que tinha para fazer. Aí a polícia perguntou para ela, e adiantou? Ela não, porque agora você vai não só sair do seu trabalho, mas sim você vai para a cadeia.
E desde então a família ficou aqui, a mãe depois não quis morar mais aqui, porque é angustiante lembrar de todos os detalhes, como ela descia ali do quarto, como descia a escada, quando entrava, quando chegava do serviço, isso não fazia bem para ela, não estava bem. Então pegou e decidiu ir embora daqui. Eles venderam aqui e foram embora daqui, porque era o único lugarzinho que eles tinham e foram embora daqui. Desde então, veio morar gente aqui, falar que aqui é assombrado, essas coisas que as pessoas falam. Não sei porque se eles sabiam que foi aqui que ela caiu, aqui que aconteceu tudo, né? E a mãe dela disse que faleceu pensando nisso, que a filha dela estava sofrendo. E como a tia dela, que é a irmã da mãe dela, assiste meus vídeos, disse assim que poderia fazer essa investigação, pelo menos para aliviar meu coração e saber também que a minha irmã está bem, porque ela morreu sofrendo, né? Pensando na filha. Então hoje nós estamos aqui para fazer essa investigação, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês. Porque vocês são anjos na nossa vida, não é mesmo? Vamos ligar o K2. E vamos passar o K2 aqui na cozinha, gente, porque foi aqui que tudo aconteceu, no chão dessa casa que tudo aconteceu. Se tiver presença de espírito, toque no K2, nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo o respeito que nós entramos aqui. Por favor, queremos ajudar. Deu sinal. Viu? Escuta. É um passarinho? Não passa, né? Nunca ouvi gritar assim. Grita igual o franguinho, né? É. Ó. Estranho. Diz que quando grita assim, porque tá assustado com cobra? Minha nossa. É que eu tô assustada, né, gente? Ó, esses últimos dias a gente andou vendo cobra, fiz investigação do lado da cobra, agora sonhei com a cobra. Misericórdia, eu tô ficando traumatizada com isso. Vamos pegar o Spirit Box, amor? Já vamos iniciar aqui e oferecer ajuda. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Sim, voz de mulher. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Natália. É Natália que você falou? É. Natália, você é a moça que faleceu aqui no chão, onde a gerente veio provocar o desencarne do seu trabalho? Quero saber se você é o espírito dessa moça. Eu. É eu. Sinto muito, tá, Natália? Sinto muito, muito mesmo. Porque aconteceu com você. Fiquei sabendo que você é uma menina que estava lutando para crescer na vida, tinha um sonho de comprar uma moto, né? E que você futuramente ia ser gerente dessa loja. E essa mulher se sentiu ameaçada e acabou provocando o seu desencarne. Ela disse que ofereceu a carona para você, para trazer você, levar novamente, que você ia para o casamento, que todo mundo já tinha ido e ela ficou te segurando lá. Chegando aqui, ela entrou rapidamente atrás de você e com uma chave do carro ela fez isso. Você consegue se lembrar disso? Não.
Gente, eu não sei o que passa esse. Parece pintinho. Parece. Sim. Sim. Viu? Ela consegue se lembrar. E na hora ela falou alguma coisa para você? Antes dela fazer isso com você? Ela chegou a falar alguma coisa quando você caiu, que ela continuou fazendo isso até provocar o seu desencarne? Ela chegou a falar alguma coisa? Não. Não. Não falou nada, só chegou e fez. Ela estava revoltada, né? Pelo que ia acontecer. Você tinha no seu coração essa ambição de tomar o lugar dela? Sim. Sim. Mas você trabalhou muito, mostrou trabalho para que você fosse a gerente da loja, né? Que ia ganhar o dobro do que você ganhava. E eles gostaram, só que ela escutou uma conversa, ou alguém falou para ela, né? Não sei se foi escutou ou alguém falou, né, amor? Não me lembro mais aí quando contaram para nós. E ela viu que você ia tomar o lugar dela e ela resolveu, diz ela que não pensou duas vezes. Ela não tinha nem raiva de você, mas na hora ela disse que não pensou duas vezes, só tinha que agir para que você não tomasse o lugar dela. Mas conseguiram descobrir que foi ela, viu? Ela foi presa. Infelizmente. E eu sei que você tinha um sonho, né? Então, nova, muito nova, né? 28 anos, bem nova, mas cheia de sonhos, querendo ter as coisas, né? Sua, que nem você queria. Mas infelizmente foi interrompida por essa fatalidade. Quero dizer para você, ô Natália, que infelizmente, né, isso existe muito, muito entre nós. Não temos como bloquear tudo isso. Também não tem como voltar lá atrás para fazer alguma coisa, né? E gostaria muito, muito mesmo, de poder voltar atrás e mudar essa história. Não consigo, mas posso te ajudar a entender, a não ficar aqui, a fazer a passagem. Porque já tem muito tempo, tem 22 anos que você está aqui sofrendo. Tem. Então. E você sofre aqui. Sim. Então, a gente sabe disso. Porque quando não consegue fazer a passagem, fica aqui sofrendo. E hoje é dia de você fazer a passagem. Só que para isso, tudo isso acontecer, preciso que você perdoe o que essa mulher fez com você. Sim. Sim, ela perdoa, tem um coração bom. Essa mulher demonstrou para você alguma vez que você estava lá trabalhando e ela demonstrou para você que ela estava ficando apavorada em perder o emprego dela para você? Chegou a demonstrar para você alguma coisa? Não. Não. Entendi. Então você não conseguiu perceber nada disso nela, né? E quando você vinha na estrada com ela, que ela vinha trazendo você, ela agiu normal? Como se nada tivesse acontecendo? Estava normal, você não percebeu nada? Tava. Ela estava normal. Às vezes essas pessoas, elas conseguem, né? Ela vinha talvez pensando, né, como ele faz. Como ia fazer, veio ali no pensamento como ela ia fazer, mas chegou aqui e agiu muito rápido, porque foi assim que você entrou na cozinha, ela já agiu. E você quer pedir perdão para que eu possa continuar te ajudando? Amém. Isso, para Deus. Muito importante, né? E também se arrepender, né, das coisas erradas que você fez, por o motivo de você ter ficado aqui.
Você consegue se arrepender? Sim. Sim. E a gente fica feliz por isso, tá? A sua mãe, ela não é mais viva. Tua mãe também já desencarnou. E ela sofreu muito, nem conseguiu ficar aqui. Ainda mais que as pessoas falavam que aqui é assombrado, né? Não sei se você chegou a aparecer para alguém ou dar sinal para alguém, né? Porque a gente sabe que é pedido de ajuda. Era você mesmo? Era. Então tá bom. A gente só faz umas perguntas para a gente poder entender, tá bom? E a gente vai deixar um copo d'água e uma vela para você. A água significa a pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, tá bom? Se você aceitar, eu vou deixar aqui para você. Sim. Sim. Então a gente vai deixar, tá bom? Você consegue ver o anjo, a mentora que está aqui do nosso lado? Eu. São eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo veio para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, tá bom? Segue o seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue seu caminho. Nós que agradecemos. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Natália, né? E realmente é ela que aparecia aqui e ela estava sofrendo. Porque ela também tinha um sonho, né, gente? O espírito, ele fica confuso. De ter aquele sonho de que um dia ela ia conseguir aquilo que ela queria e de repente a vida dela foi ceifada, né? Ela perdeu a vida aí pelas mãos aí dessa mulher, da gerente dela, a própria gerente dela. E ela nunca desconfiou, deveria tratá-la muito bem, então ela jamais ia desconfiar. E às vezes temos que estar vigiando mesmo, porque a vida da gente não é fácil, não é mesmo? Mas o importante é que a gente conseguiu chegar até aqui, conseguimos ajudar ela e ela agora vai ser encaminhada. E assim, a alegria, né, a satisfação de saber que a gente conseguiu, né, um dever cumprido, é muito bom. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Natália, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar se a Natália conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.